Você sabia que durante a Guerra do Paraguai, Cuiabá foi assolada por uma grande epidemia de varíola que vitimou quase metade da sua população? Não? Então bora que lá vem história. Fala concurseiro, concurseira, professor Gens da área. Hoje uma aula imperdível, como todas as nossas aulas. Guerra do Paraguai, assunto que é recorrente em tudo quanto é prova de concurso, tá? E você tem que ficar ligadão, ligadona nesse assunto, não perder nenhum segundo, obviamente porque apareceu a questão, você vai lá e acaba com a questão, regaça com a questão, tá? Então se liga na aula que nós vamos começar agora. Bom, eu gosto muito de foto antiga, né? Vocês sabem, gosto muito. Essa foto aqui é uma foto qualquer, como várias outras fotos tiradas durante a Guerra do Paraguai, tá? Mas eu acho bastante interessante esse rapaz que está marcado aí, tá? Ele era chamado de Chico Diabo, ou Chico Capeta, a mesma, capeta, diabo, a coisa e tal, não sei o quê. Que era um cara assim, tipo, violentíssimo, foi um cara assim que marcou a guerra, a micro-história da guerra, tá? Obviamente aí nós temos uma foto da infantaria, esses que estão com barba, tá? São oficiais, somente os oficiais poderiam utilizar barba, ok? Mas vamos lá. Bom, a Guerra do Paraguai, pessoal, foi o maior conflito já ocorrido na América do Sul. Na história da América do Sul, foi o maior conflito. Você pode pensar assim, professor, e a Guerra das Malvinas, né? Que teve lá a Argentina contra a Inglaterra, que teve avião, que teve navio de guerra e tal, não sei o quê. Pessoal, a Guerra das Malvinas, apesar de ter sido uma guerra mais moderna, ela não foi uma guerra onde morreram muitas pessoas, onde durou anos, não. Foi uma guerra curta que morreu poucas pessoas. A Guerra do Paraguai realmente foi bastante sangrenta e bastante longa, né? Basicamente, foi uma guerra que envolve o Brasil e o Paraguai. Eu disse basicamente. Veja na imagem que nós temos aí os dois principais líderes, né? Do lado, né, esquerdo, nós temos aí Solano Lopes, líder paraguaio. Do lado direito, nós temos Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil. Mas logo atrás de Dom Pedro II, você vê também mais outras duas bandeirinhas. Bandeiras de quem? De qual país, né? Argentina e Uruguai, né? Los hermanos, Argentina e Uruguai. Bom, isso quer dizer o quê? Tá? Isso quer dizer que não foi uma guerra de um país apenas contra outro. Nós vamos ter vários países envolvidos. Quais países, né? Quais países vão se envolver? Então, de um lado nós tínhamos o Paraguai, correto? E do outro lado nós tínhamos 3 países formando a chamada Tríplice Aliança. Nós tínhamos aí o Brasil, a Argentina e o Uruguai, tá? Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Isso, como eu disse, formava a chamada Tríplice Aliança. Esta Guerra do Paraguai pode aparecer também na prova como Guerra da Tríplice Aliança, tá? Do lado do Brasil, ela vai ser conhecida assim: Guerra do Paraguai, Guerra Platina, Guerra da Tríplice Aliança, e do lado paraguaio vai ficar conhecida como Guerra do Brasil. Tudo bem? Mas nós temos aqui um grande questionamento. A Inglaterra participou ou não da guerra? Aí é que tá. Existem várias teorias sobre a Guerra do Paraguai, tá? Existem em torno de 5 ou 6 teorias sobre a guerra. Aí você vai perguntar para mim, professor, e qual que nós vamos ter que estudar? A 5, a 6? Não. Você vai estudar 2. E basicamente, o que diferencia uma da outra é se a Inglaterra participou ou não da guerra.
Só que o que eu vou fazer para você? Eu serei o seu facilitador. Eu vou explicar de uma maneira só, introduzindo essas duas teorias que você nem vai perceber. Quando a questão chegar, você vai, matar a questão tranquilamente. Tá bom? Então, olha só. Então, eu disse para vocês que o que cai na prova, basicamente, são duas teorias. E elas são baseadas na seguinte questão: a Inglaterra participou ou não participou da guerra? Tá? Esse livro verde que vocês estão vendo, A Maldita Guerra, de Francisco Doradioto, tá? Esse livro, ele diz que a Inglaterra não participou da guerra. Já esse livro que vocês estão vendo aqui, Genocídio Americano, a Guerra do Paraguai, que é do Chiavenato, diz que a Inglaterra participou da guerra. Tá? Professor, eu vou para que lado? Nunca se esqueçam daquilo que eu canso de falar para vocês. O que manda na questão é o enunciado. Se o enunciado tem um texto do Francisco Doradioto e você está vendo claramente que esse texto está dizendo que a Inglaterra não participou da guerra, eu não preciso nem te responder, né? Você já sabe para onde ir. Mas não se preocupe com isso. Vocês vão ver durante a nossa aula hoje e também na resolução dos exercícios que é bem tranquilo, tá? Obviamente, é só para você que faz parte do projeto Gênese, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, mas e aí? Professor, a Inglaterra participou ou não participou da guerra? Vamos entender da seguinte maneira. Nós estamos no século, que século que nós estamos? 19, correto? Quando que inicia a Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai começa em 1864. E quando que ela termina? 1870, século 19. Aí eu quero que vocês entendam uma coisa. No século 19, nada acontecia no mundo que não tivesse o dedo britânico. Tudo a Inglaterra estava envolvida. Por quê? Porque ela era uma superpotência mundial. Então, o que nós podemos dizer sobre a participação da Inglaterra nessa guerra? Que ela, indiretamente ou diretamente, isso não importa, ela teve uma participação. Mesmo que seja indireta, ela vai ter uma participação, tá? Mas como vai ser essa participação? Então vamos entender a seguinte situação. Em 1865 vai ficar claro essa participação da Inglaterra, principalmente financiando armas e dando apoio militar estratégico. Ou seja, ela não envia tropas, não tem participação direta da Inglaterra, mas ela vai participar, mesmo que indiretamente, certo? Ela vai participar. Como? Dinheiro e estratégia militar. Professor, mas estratégia militar é participação? É claro, ela está orientando as tropas da Tríplice Aliança contra o Paraguai, tá? Professor, mas puxa vida, que coisa chata isso, né? Por que eles queriam tanto destruir o Paraguai? Aí vem a pergunta, por que o Paraguai chamava tanta atenção? Né? O que fazia com que o Paraguai chamasse tanta atenção assim? Para isso a gente tem que entender um pouquinho o Paraguai antes da guerra. Como era a dinâmica desse estado paraguaio antes da guerra? Olha só, para começar, o governo paraguaio ele era militar, tá? Quem era o presidente do Paraguai ali um pouquinho antes da guerra e durante a guerra? Solano Lopes. Solano Lopes era um militar paraguaio. E como era o Paraguai antes da guerra? Primeiro ponto, o Paraguai, ele possuía uma relativa independência, tá? Uma relativa independência. O Paraguai, ele já possuía siderúrgica, gente. Olha só, ele já possuía siderúrgica, tá? E siderúrgica é um sinal de desenvolvimento. Por quê? Bom, o país que possui siderúrgica, ele consegue produzir
né, atender, né, todas as suas necessidades que envolvem ferro, por exemplo, metal. Então ele não precisa comprar armas de ninguém, ele pode produzir ali mesmo. Ele não precisa comprar os trilhos de ferrovia de ninguém, ele pode produzir ali mesmo. E isso, por exemplo, leva o Paraguai a já possuir quilômetros e quilômetros de ferrovia, enquanto o Brasil não. Nesse momento, o Brasil devia ter pouquíssimos quilômetros, pouquíssimos. A primeira siderúrgica do Brasil só foi ser construída 100 anos depois da guerra. Isso durante a Era Vargas, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. No Paraguai já era garantida a liberdade religiosa. E o que isso traz de positivo? Se existia liberdade religiosa, os protestantes, né, aquilo que a gente chama de evangélicos hoje, os judeus e tudo mais, eles poderiam operar economicamente tranquilamente. E isso, obviamente, vai trazer prosperidade. Diversificação da agricultura. O Brasil era um país monocultor. Só cultivava o quê? Café. E o Paraguai não. E é bom ser monocultor? Não, porque qualquer crise que atinja essa cultura, ferrou, tá? E o Paraguai já possui educação pública. O Brasil só foi ter escola pública depois da guerra. O Paraguai já possui escola pública. Então vamos entender que tudo isso convergia, certo? Para um índice de desenvolvimento humano maior do que do Brasil, da Argentina, do Uruguai. Tá? Então isso já fazia uma grande diferenciação entre esses países da América do Sul. Professor, mas foi isso que gerou a guerra? Não! O que gera a guerra são outras situações. Quais situações? O primeiro ponto, eu costumo chamar de o medo britânico. Qual era o medo da Inglaterra, tá? Qual era o medo da Inglaterra em relação ao Paraguai? Você vai olhar essa imagem do slide e vai dizer, professor, a Rainha Elizabeth era viva nessa época? Não, gente, mas ela nasceu bem próximo, tá, ao fim da Guerra do Paraguai. Um pouco depois, mas ela nasceu bem próximo, né? A Rainha Britânica, ela já está próxima de completar 100 anos de idade, né? Já é uma senhora. Já vi histórias até que ela é uma reptiliana, né? Porque ela não morre nunca, é umas coisas de gente maluca, né? Mas logo ela vai falecer assim como todo mundo, né? A gente espera que não, mas é óbvio que ela vai falecer. Qual era o medo britânico? Os ingleses possuíam dois medos. O primeiro deles era o medo da concorrência. Mas concorrência? Concorrência de quê? Pois é, o Paraguai, sendo um país já relativamente independente, e possuindo ali um certo parque industrial, toma cuidado. Eu não estou dizendo que o Paraguai era um país desenvolvido, não. Mas o Paraguai já era um país em desenvolvimento, enquanto o Brasil, Argentina e Uruguai, não. Tá? O medo da Inglaterra era que o Paraguai ele começasse a produzir excedentes e começasse a vender para os países vizinhos, fazendo concorrência com os ingleses, e isso eles não queriam. Outro medo britânico era o medo do exemplo. Professor, mas o Paraguai era um excelente exemplo para os demais países. Concordo com você, mas para a Inglaterra não seria legal. Porque se o Brasil seguisse o exemplo do Paraguai, se o Uruguai seguisse o exemplo do Paraguai, se a Argentina seguisse o exemplo do Paraguai, se a Bolívia seguisse o exemplo do Paraguai, e assim por diante, o que iria acontecer? Esses países iriam consumir menos produto britânico, e isso os britânicos não queriam. Fora que a Inglaterra controlava dois portos da América do Sul, o Porto de Buenos Aires, na Argentina, e o Porto de Montevidéu, no Uruguai. Se esses países seguissem o exemplo paraguaio, logo esses portos sairiam das mãos dos ingleses. E é óbvio que os ingleses não queriam isso. Muito bem, mas vocês se lembram que em aulas anteriores eu sempre digo a mesma coisa. Olha, gente, falou de revolta, guerra, briga, confusão. Qual é o primeiro foco nosso na história? Qual é o motivo? Ou quais são os motivos? A Guerra do Paraguai nós tivemos inúmeros motivos. Só que olha que beleza.
Se você assistiu aquela aula daquele professor que não sabe nada, ou daquele professor que sabe pouco, ou daquele professor que lê uma apostila qualquer aí porque ele nunca viu nada de história de Mato Grosso, né? Ele vai chegar e vai falar, olha, os motivos da guerra, esse. Vai falar um monte de motivo. E lembra algo que eu canso de falar para vocês? Só cai aquilo que eu falo. Se eu não falo, não cai. Professor, e se cair? Fudeu! Mas, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A minha aula é só baseada em provas anteriores. Eu só falo aquilo que caiu nos 15 últimos anos de prova de História de Mato Grosso. Eu não perco meu tempo falando de coisa que não cai. Então, veja só. Todas as questões de Guerra do Paraguai, eu já devo ter resolvido, sei lá, umas 70 questões de Guerra do Paraguai, todas elas focam no mesmo motivo. Os outros motivos, elas dispensam, elas não tratam, elas sempre vão nesse mesmo motivo que eu estou falando para vocês agora. Por isso eu coloquei o quê? Principal motivo. Qual é o principal motivo da Guerra do Paraguai? Olha lá, questão da navegabilidade. Professor, mas o que é a questão da navegabilidade? Gente, leia. Questão da navegabilidade é alguma coisa a ver com navegação. Questão da navegação, tá? Mas vamos lá, desenvolve, professor. Questão da navegação é a questão da utilização dos rios da Bacia Platina. Que rios são esses? Citei alguns. Cuiabá, Paraguai, Paraná, Uruguai e outros rios e afluentes, né? Muito bem. E os rios da Bacia Platina era a principal rota comercial de toda a América do Sul. Toda a América do Sul. Professor, e as outras rotas comerciais? Elas existiam. Só que vamos entender o seguinte, nós estamos falando do século XIX. Tem rodovia no século XIX? Não tem. Tem aerovia no século XIX? Não tem. Então, só existiam duas maneiras de você se deslocar de um lugar para o outro. Ou através dos rios, ou através de ferrovias. E eu não estou levando em consideração a Rota dos Bandeirantes. Caminhar a pé, né? Cuiabá, São Paulo ou qualquer outro lugar é loucura, né? Então, nem estou considerando esse, certo? Então, o principal motivo da Guerra do Paraguai é a chamada questão da navegabilidade. O que é isso, professor? É a questão da utilização dos rios da Bacia Platina. Tá, professor? Quais rios? São vários, mas podemos destacar Cuiabá, Paraguai, Paraná, Uruguai e vários outros rios. Por que que isso era tão importante, né? Por quê? Porque esta era a principal rota comercial de toda a América do Sul. Principal rota. Porque aí vocês têm que entender o seguinte, se não existiam rodovias, se não existiam aerovias, e se também não existia ferrovia suficiente, a maneira que eles tinham de se deslocar era através dos rios. Para eu sair de Cuiabá e chegar até o Rio de Janeiro, era em torno de 30 dias de viagem pelos rios, porque pela Rota dos Bandeirantes era de 5 a 6 meses. Então é óbvio que 30 dias não se torna nada, perto de 5, 6 meses de viagem, certo? Muito bem. Então vamos entender o seguinte, se alguma coisa acontecer, né, que atrapalhe o transporte hidroviário, essa ida e vinda utilizando os rios, eu vou ter crise e essa crise pode gerar uma guerra. E foi exatamente isso que aconteceu. Vamos lá? Então, só para que vocês tenham uma noção, então a Bacia Platina, olha só, pessoal, Bacia Platina, ó, essa aqui é a região da Bacia Platina, na América do Sul, essa região. Aqui nós temos o mapa, tá, que mostra justamente, tá, a América do Sul. Olha só, nós temos aqui Cuiabá, olha lá, Cuiabá, tá, e nós temos aqui a rota. Veja bem, ó, eles desciam o rio, ou subiam o rio, passavam aqui pelo Paraguai, tá vendo aqui, ó? Passava aqui, as embarcações passavam pelo país, aqui pelo Paraguai, continuavam descendo o rio, chegavam aqui na foz da Bacia Platina, onde você tinha aqui, ó, o porto de Montevidéu, estão vendo aqui, ó?
Porto de Buenos Aires, tá vendo aqui amarelinho? E depois daqui eles iam até o Porto de Montevidéu, aqui ó, Porto de Montevidéu, estão vendo? Tá, e daqui eles iam até chegar no Rio de Janeiro. Todo esse trajeto demorava cerca de 30 dias. Quando eles retornavam, demoravam uns 5 dias a mais, eles estavam subindo os rios, tá? Eles estavam subindo o rio, então vai demorar um pouquinho mais, tá certo? Então, a importância da Bacia Platina era justamente porque ali era uma rota comercial de produtos e passageiros, ok? Tá, então vocês viram qual é o principal motivo. Muito bem. Só que o principal motivo não é aquilo que é o estopim da guerra, tá? Não é o que é o estopim da guerra, tá? Qual é o estopim da guerra? O estopim da guerra é a prisão do Marquês de Olinda. Professor, mas por que prenderam esse cara? Vamos voltar aqui, olha só. Aqui, gente, o que vai acontecer? O Solano Lopes, o presidente do Paraguai, um dia ele vai chegar e vai dizer a seguinte situação. Olha só o que ele vai dizer. Ele vai falar assim, ó. A partir de hoje, tá? Quem passar pelo Rio Paraguai vai ter que pedir autorização. O que ele fez? Ele fechou essa parte aqui, ó, que passa pelo território paraguaio. Só com a minha autorização, só com a autorização do governo paraguaio. Não passa mais. E isso era algo terrível, porque como que eu ia abastecer o Mato Grosso se não tivesse esses rios para passar? E os passageiros, como que eles iam se deslocar, né, para chegar até o Mato Grosso? Então, aqui no Mato Grosso, foi desenvolvido 3 missões diplomáticas para tentar desbloquear o rio. Missão Paranhos, Missão Leverger e Missão Pimenta Bueno. Essas 3 missões tentaram desbloquear. Conseguiram? Ora sim, ora não. No final das contas, não deu muito certo, tá? Eles não conseguiram desbloquear o rio. E quando eu falo para vocês que houve aqui a prisão do Marquês de Olinda, eu não estou falando para vocês de uma pessoa. Eu estou mostrando uma imagem, mas esse não é o Marquês de Olinda. Esse é o governador do Mato Grosso. Quando eu digo que o estopim da guerra foi a prisão do Marquês de Olinda, o Marquês de Olinda foi uma embarcação. E essa embarcação, que a imagem está aí para vocês verem, ela foi presa no dia 12 de novembro de 1864. Nessa mesma época, inicia os conflitos entre o Brasil e o Paraguai, tá? Muito bem. Bom, é interessante saber quem estava nessa embarcação. Quem estava nessa embarcação, entre várias autoridades, estava o governador do Mato Grosso, tá? Que era um cara chamado Frederico Carneiro de Campos. Ele era um coronel do Exército Brasileiro. O coronel Frederico Carneiro de Campos, ele era governador do Mato Grosso, estava na embarcação, e essa embarcação, quando foi presa, tá, gerando essa tensão entre Brasil e Paraguai, o Carneiro de Campos acaba falecendo, não nesse processo da prisão da embarcação. Com o tempo que ele ficou preso lá, ele acabou falecendo. Ah, mataram ele? Não. Acabou morrendo. Não sabe exatamente por quê, existem algumas teorias e algumas informações, mas ele acabou falecendo, tá? Então, logo depois da prisão da embarcação, o Paraguai declara guerra ao Brasil. Isso em janeiro de 1865. Muito bem, a guerra já iniciou. E nós podemos dividir a Guerra do Paraguai basicamente em 2 fases. Uma primeira fase que vai de 64 até 67, que é uma fase onde o Paraguai vai ter muitas vitórias, tá? Ele sabia que se ele não reagisse rápido, era muito perigoso ele perder a guerra. Então nós vamos ter a invasão do Mato Grosso pelo Paraguai. E o Paraguai vai invadir onde? Somente a região sul do Mato Grosso, as cidades de Corumbá, Dourados, Miranda e Nioaqui. Tá? O norte não foi invadido, apesar que, como os paraguaios eles estavam invadindo toda a província, o medo vai tomar conta da província inteira.
inclusive de Cuiabá, tá? Tanto é que aqui em Cuiabá, os cuiabanos eles vão se organizar, liderados por Augusto Leverger, que é o famoso Barão de Melgaço, vão formar um grupo chamados Voluntários Cuiabanos, tá? Que vão com o objetivo de defender a capital, tá? E é interessante aí, e por isso que eu coloquei a imagem do Morro de Santo Antônio. Tem uma história muito interessante, que é a seguinte. Eles acreditavam então que os paraguaios estavam chegando. Eles montaram postos de observação de Barão de Melgaço até aqui a região de Cuiabá. Esses postos de observação nada mais eram que um conjunto de soldados que ficavam no alto dos morros, tá? Observando para ver se eles viam as embarcações chegando a partir de Barão de Melgaço. Se eles enxergassem as embarcações subindo o rio, eles iam acender uma fogueira e iam voltar correndo para Cuiabá. E o próximo morro ia ver a fumaça e acender uma fogueira e assim indo até o último morro, que era o Morro de Santo Antônio, onde se acenderia ali a última grande fogueira, né, avisando toda a população de Cuiabá que os paraguaios estavam chegando. Muito bem, nós tivemos nessa época uma grande seca e essa seca impediu, tá? Então nesse mesmo ano nós tivemos aí uma grande seca e essa seca vai impedir os paraguaios de chegarem até a região norte, até Cuiabá. Portanto, essas fogueiras nunca foram acesas, né? E esses soldados nunca lutaram contra inimigos paraguaios. Estes soldados. Porque muitos cuiabanos foram para a guerra, tá? Os voluntários cuiabanos que não. E o mais interessante é que, mesmo não dando um tiro, quando eles chegaram em Cuiabá, eles foram tratados como heróis. O Brasil é essa coisa, né, gente? Essa beleza. E a segunda fase? A segunda fase é a fase que o Paraguai vai para o buraco. O Paraguai, ele começa a ter só derrotas e ele já estava destruído. Muito rapidamente houve essa reação. E o que é interessante também, e nós vamos tratar isso numa aula especial, mas vou falar isso para vocês agora também, é justamente a participação de negros na guerra, né? Chega um ponto que não se consegue mais uma grande quantidade de voluntários para se lutar na guerra. E aí nós vamos ter a convocação de escravos negros, com a promessa da sua libertação. Como esse escravo, ele não tinha muita noção, né, do que era uma guerra, mas ele sabia exatamente o que era liberdade, ele foi para a guerra. E o interessante é justamente as consequências disso tudo. Mas, como eu disse para vocês, nós vamos ter algumas aulas especiais sobre a Guerra do Paraguai. E dentro dessas aulas especiais, nós vamos tratar da participação dos negros na guerra, nós vamos falar sobre o Mato Grosso na guerra e nós vamos falar sobre a peste da varíola, que foi justamente, né, a nossa pergunta do início da aula, tá? Mas fiquem tranquilos que ela logo vai vir. Muito bem, em 1867, o Paraguai já estava destruído, completamente destruído, tá? O Uruguai e a Argentina deixam a guerra porque eles não encontram mais sentido de permanecer na guerra, porque o Paraguai já tinha perdido, mas, mesmo assim, o Brasil continua, tá? Duque de Caxias, que era o líder das tropas da Tríplice Aliança, ele acaba pedindo demissão. Ele não aceita, por mais que o Brasil continuasse na guerra, ele não vai aceitar continuar liderando as tropas frente a um país que estava derrotado, tá? Então ele vai pedir demissão do seu posto. Mas, mesmo assim, o Conde Dan, que era genro de Dom Pedro II, casado com a princesa Isabel, né? Ele acaba assumindo a liderança das tropas, certo? E tocando essa guerra, tá? Tá aí a fotinha do Conde Dan que era francês, tá? Mas e qual era o objetivo, né? Porque você fala assim, professor, mas se o Paraguai já estava destruído, por que o Brasil continuou na guerra? Bom, o Paraguai estava destruído e o Brasil continua porque o objetivo do Brasil era encontrar e eliminar Solano Lopes. Aí a gente vê claramente um certo interesse britânico por detrás disso. Lembra lá dos medos britânicos e tudo mais? Pois é.
A Inglaterra tinha interesse, sim, de eliminar definitivamente a ameaça paraguaia, tá? Então, o objetivo era encontrar e eliminar Solano Lopes. Muito bem, encontrou? Encontrou. Em 1870, na Batalha do Cerro Corá, Solano Lopes é encontrado e morto. Quem encontra ele é um soldado gaúcho, tá? Então, ele é encontrado e morto, beleza? Nem se perguntou, não foi julgado, nada. Bom, resultado da guerra. Resultados, né, gerais da guerra. 74,6% da população masculina, eu estou falando daquela população de jovens adultos e adulta, tá? Não estou contando crianças e idosos. Se nós formos contar crianças e idosos, a população masculina que foi eliminada da guerra vai ser maior, tá? 74,6% da população masculina vai ser eliminada pela guerra, tá? O Paraguai vai perder 150 mil quilômetros quadrados do seu território, tá? A maior parte dele foi até para a Argentina, beleza? A guerra foi terrível, assim como toda a guerra. Essa imagem aí é interessante. Essa imagem, os soldados estão ajoelhados. Não sei se vocês conseguem ver, mas ela está pegando bem aqui na pontinha. Tá vendo? Isso aqui é uma procissão. Eles estão ajoelhados porque está acontecendo uma procissão. Um santo está passando aqui, ó. Tá vendo? Tá? Eles não estão em combate. Eles estão antes do combate. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Não se esqueçam, nós vamos ter aí 2 aulas especiais sobre a Guerra do Paraguai, aulas estas imperdíveis. Por quê? Porque eu tenho certeza que o que vai cair nessa prova está nessas aulas especiais que eu estou preparando para você. Não perca as nossas mentorias, as nossas lives, tá? Faça a sua pergunta, comente o que você achou dessa aula. Pau na máquina, valeu!